Em 1307, um único rei destruiu o sistema financeiro mais poderoso que o mundo medieval já havia visto. Não com um grande exército, muito menos com uma guerra, mas sim com uma dívida que ele nunca teve intenção de pagar. Essa dívida chegava a 700 mil libras, o equivalente a anos de receita do reino inteiro da França. E os credores não eram banqueiros italianos, não eram mercadores venezianos, eram monges guerreiros, homens que dormiam com armadura, acordavam antes do sol para rezar e marchavam para batalhas de onde era proibido voltar. Os Cavaleiros Templários. Em menos de 200 anos, eles inventaram o cheque, inventaram a transferência bancária, guardaram o tesouro de reis, financiaram cruzadas inteiras, criaram uma rede de comendas de Portugal até Jerusalém que funcionava como o maior banco internacional que o mundo já havia visto. E quando o rei da França percebeu que nunca ia quitar a dívida, ele não pagou. Ele destruiu completamente a ordem. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, mais de 2.000 templários foram arrancados das camas ao mesmo tempo em todo o território francês. Essa é a história de como 9 cavaleiros sem dinheiro construíram o primeiro banco internacional da história, e de como esse banco foi a causa da própria morte deles. A próxima vez que você fizer um Pix, vai lembrar disso. A origem dos Templários. Ano de 1095. O Papa Urbano II sobe ao púlpito em Clermont, na França, e faz um discurso que vai mover a Europa inteira. Jerusalém estava nas mãos dos muçulmanos. Os peregrinos cristãos que tentavam chegar lá eram roubados, espancados, mortos nas estradas. Urbano pediu que os cavaleiros da Europa pegassem em armas e marchassem. O grito de guerra, Deus assim o quer. 4 anos depois, em julho de 1099, os cruzados entraram em Jerusalém. A cidade foi conquistada, mas aí veio o problema que ninguém havia calculado. A maioria dos cavaleiros que fez a viagem de meses, depois de conquistar a cidade, considerou que o trabalho estava feito e voltou para casa. O que sobrou foi um reino minúsculo, com fronteiras disputadas por todos os lados, cheio de peregrinos chegando da Europa sem nenhuma proteção. As estradas entre o porto de Acre e Jerusalém eram a armadilha certa. Um peregrino sem escolta tinha uma chance real de nunca chegar. Foi nesse cenário, em 1118, que um cavaleiro francês chamado Hugo de Payns tomou uma decisão que mudaria a história. Hugo não era um homem de grande nobreza. Era um cavaleiro secundário da Champagne que havia participado da Primeira Cruzada e voltado para a Terra Santa por conta própria, porque não conseguia largar o que havia visto lá. Ele conhecia aquelas estradas, sabia o que acontecia com quem viajava sozinho, e tinha uma ideia simples. E se houvesse cavaleiros dedicados exclusivamente a proteger quem passava por ali? Reuniu 8 companheiros e foi até o rei Balduíno II. A proposta era direta: uma irmandade de cavaleiros que vivesse como monges e lutasse como soldados, guardando as rotas de peregrinação. O que eles pediram em troca foi quase nada: um teto, um lugar para dormir. Balduíno II ficou impressionado e deu a eles o lugar mais simbólico que existia em Jerusalém, a ala do palácio sobre as ruínas do que se acreditava ter sido o Templo de Salomão. Por causa daquele lugar, o nome ficou Cavaleiros do Templo, Templários. Eram tão pobres que o símbolo da ordem era 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. Não tinham condições de ter um cavalo cada um, mas tinham algo que nenhuma riqueza comprava: a disposição de morrer pelo que acreditavam. Isso, no século XII, valia mais do que ouro. Em 1127, Hugo voltou à Europa com 3 objetivos: a aprovação do Papa, uma regra escrita para a ordem e doações. Em poucos meses atravessou a França, a Alemanha, chegou até Portugal. Castelos e propriedades choveram de todas as direções. Em janeiro de 1129, no Concílio de Troyes, o Papa Honório II aprovou a ordem oficialmente. Quem redigiu a regra foi São Bernardo de Claraval, um dos homens mais influentes da Igreja no século XII. Não era coincidência. Um dos 9 cavaleiros fundadores era seu próprio tio. Em 1139, o Papa Inocêncio II assinou a bula Omne Datum Optimum. Com ela, os templários ganharam algo que nenhuma outra organização tinha na Europa: isenção total de impostos em qualquer reino, autonomia completa, obediência só ao Papa. Esse privilégio parecia uma bênção. Décadas depois, ia se tornar o motivo da destruição deles. Mas antes disso, eles iam construir algo que ninguém esperava de uma ordem de cavaleiros medievais. Os guerreiros que ninguém parava.
Esqueça tudo o que você imagina quando pensa num cavaleiro medieval. O nobre heróico que luta por glória, por terras, por nome, que volta para casa depois da batalha, que tem escolha. O templário não tinha nada disso. No momento em que um homem vestia um manto branco, ele abria mão de tudo. Das propriedades, da família, do nome, da vontade própria. Tudo. E a regra de São Bernardo não deixava margem para interpretação. A rotina era monástica até os ossos. Acordavam antes do amanhecer, rezavam 7 vezes por dia em horários fixos, comiam em silêncio enquanto alguém lia a Bíblia em voz alta. Nenhuma posse pessoal, nenhum casamento, nenhum contato com mulheres. Em batalha, a regra era mais radical ainda. Um templário não podia recuar a menos que estivesse sendo superado por 3 inimigos para cada um. 3 para 1. E mesmo assim, só com autorização do superior. Era proibido pedir misericórdia. Era proibido fazer prisioneiros. Era proibido aceitar ou pagar resgate. Pensa no que isso significava na prática. Qualquer inimigo que capturasse um templário sabia: não há negociação. A ordem não vai pagar. Você libera o prisioneiro e ele volta com uma espada. Ou você executa. A maioria executava. Os templários sabiam disso e entravam mesmo assim. São Bernardo os descreveu numa frase que ficou para sempre: leões de guerra e cordeiros no lar. Em novembro de 1177, na Batalha de Mondzar, um exército liderado pelos templários enfrentou Saladino. Os cristãos tinham menos de 500 cavaleiros. Saladino tinha entre 20 e 26 mil guerreiros. Os cristãos venceram. Apenas 1/10 do exército de Saladino voltou ao Egito. Ele próprio quase não escapou com vida. Milhares de corpos ficaram no campo. Depois daquele dia, Saladino nunca mais subestimou os templários. Mas vitórias como Mondzar têm um preço que ninguém vê na hora. Cada vez que os templários ganhavam, Saladino aprendia. Aprendia como eles atacavam, como se moviam, onde erravam. E durante 10 anos, ele foi reconstruindo o exército, reunificando os estados muçulmanos ao redor da Terra Santa, esperando o momento certo. O momento certo chegou em julho de 1187, Batalha de Hattin. O exército cruzado cometeu o erro que Saladino estava esperando. Marchou pelo deserto da Galileia sem água, num verão de 40 graus, com ele cortando todos os caminhos. Quando chegaram aos cornos de Hattin, estavam exaustos, sedentos e completamente cercados. 230 templários foram capturados. Saladino fez uma oferta: conversão ao Islã e liberdade, ou morte. Dos 230, 230 escolheram a morte. Todos foram decapitados. Nenhum cedeu. Mas o que poucos sabem é o que Saladino carregou como troféu depois daquela batalha. Os cruzados levavam para o campo de batalha a Vera Cruz, um pedaço do que se acreditava ser a cruz de Cristo, guardada como a relíquia mais sagrada da cristandade. Era o talismã que, segundo eles, tornava qualquer exército invencível. Em Hattin, a Vera Cruz foi capturada. A notícia chegou à Europa como um choque. Se a cruz não havia protegido o exército, o que mais poderia falhar? Tudo. Hattin abriu caminho para a queda de Jerusalém. Em outubro do mesmo ano, a cidade passou para as mãos de Saladino. Em 1291, Acre, o último bastião cristão na Terra Santa, também caiu. 600 mil muçulmanos cercaram a cidade por um mês. Os cristãos tinham menos de 13 mil homens. Muitos templários se recusaram a evacuar, ficaram e morreram. A missão que havia criado a ordem havia terminado. E é aqui que a história dos templários vira algo que ninguém esperaria. Porque enquanto lutavam na Terra Santa, eles já haviam construído algo muito maior do que qualquer batalha. Algo que ainda existe até hoje. O banco que os templários criaram. Para entender o que os templários inventaram, você precisa entender qual era o problema que existia antes deles. Imagine que você vive na Europa no século XII e quer fazer a peregrinação a Jerusalém. A viagem leva meses. O caminho passa por regiões perigosas, desertos, estradas infestadas de bandidos. E você precisa levar dinheiro, ouro e prata. Porque sem dinheiro você não come, não paga hospedagem, não chega a lugar nenhum. Mas carregar ouro por milhares de quilômetros era um convite ao desastre, era uma sentença. Os templários enxergaram esse problema e criaram uma solução que ninguém havia pensado no Ocidente. Você chega a uma comendadoria templária em Londres ou Paris, deposita seu ouro.
Eles pesam, registram e te entregam uma carta com um código cifrado, único, impossível de falsificar sem o conhecimento deles. Você viaja por meses sem carregar um centavo. Quando chega em Acre ou Jerusalém, apresenta a carta em qualquer comendadoria templária. Eles verificam o código, consultam os registros e te entregam o equivalente em moeda local. Pensa no que isso significava. Pela primeira vez na história do Ocidente, era possível mover dinheiro de um continente para outro sem mover fisicamente o dinheiro, sem risco de roubo, sem peso, sem perigo nas estradas. Esse sistema se chama carta de crédito. É o ancestral direto do cheque, da transferência bancária, do Pix. Os templários inventaram isso no século XII. Mas entender só o mecanismo não é suficiente. Você precisa ver funcionando na prática. Em 1200, o rei Henrique III da Inglaterra queria comprar uma ilha na costa da França, a ilha de Oléron, ao norte de Bordeaux. Ele não tinha como transportar o valor em ouro com segurança pela Europa. Os templários fecharam o negócio por ele. Henrique depositou o valor em parcelas na Comendadoria de Londres. Os templários garantiram que o vendedor, no continente, recebeu cada centavo. Depois, Henrique III foi além. Usou as próprias joias da coroa como garantia para um empréstimo. As joias ficaram na Comendadoria de Londres como penhor. Os templários viraram literalmente a casa de penhores dos reis europeus. Pensa num conde francês que precisa pagar uma dívida de guerra com um aliado em Nápoles. Não existe transferência, não existe banco. Mandar ouro por mensageiro é arriscar tudo. Contratar escolta é caro e ainda assim inseguro. Ele vai até a comendadoria templária mais próxima, deposita o valor em ouro, recebe um documento com o código da transação. O aliado em Nápoles vai até a comendadoria templária da cidade, apresenta o documento, recebe o pagamento na hora. O conde nunca mandou um centavo pelo caminho. O aliado recebeu tudo certinho. Os templários ficaram com a taxa. Isso acontecia de Lisboa a Bagdá. Só na França, 700 comendadoras espalhadas pelo país, cada uma com pessoal, registros, caixas, cofres. Uma rede bancária transnacional no século XII, funcionando séculos antes de qualquer banco formal existir. O historiador Jack Weatherford é direto no livro A História do Dinheiro. A primeira instituição bancária de grande escala do Ocidente não surgiu de mercadores, surgiu de cavaleiros religiosos. Os templários gerenciaram o maior banco internacional do mundo por quase 200 anos. E a ironia que poucos percebem, cada cavaleiro havia feito voto de pobreza pessoal. Individualmente, não podiam ter nada, mas a instituição acumulava uma riqueza impossível de calcular. Pobreza individual, riqueza institucional. É exatamente como funciona um banco hoje. Mas como monges guerreiros viraram banqueiros de reis? Uma só palavra: confiança. No mundo medieval, onde contratos eram quebrados toda hora e tesouros eram roubados, os templários tinham algo que nenhuma família mercante conseguia oferecer: uma reputação construída em décadas de batalha e devoção. Uma rede presente de Portugal ao Mediterrâneo. Uma organização que respondia só ao Papa, o que significava que nenhum rei podia tocar nos bens que estavam sob a proteção deles. Eles não vendiam ouro, vendiam segurança, e o mundo inteiro quis comprar. Só que o mundo inteiro inclui os reis, e os reis, com o tempo, começaram a perceber o tamanho do problema que tinham dentro de casa. O poder que assustou os reis. Em menos de 200 anos, os templários acumularam um poder que nenhum rei da Europa conseguia ignorar. Recebiam doações de terras, castelos, moinhos, vinhedos, fazendas de toda parte. Nobres que partiam para as cruzadas doavam propriedades inteiras, acreditando que isso garantia a salvação da alma. A lógica era simples: quem doava para os templários financiava a defesa da Terra Santa, e quem fazia isso tinha lugar garantido no céu. Com isso, viraram um dos maiores proprietários de terra da Europa. Propriedades na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na Hungria, em Chipre. E como respondiam só ao Papa, eram isentos de impostos em qualquer reino da Europa. Nenhum rei mandava neles. Se você tivesse uma briga com os templários, o julgamento era em Roma, não na sua corte. Pensa no que isso significava para um rei. Dentro do seu próprio território, uma organização com exército próprio, cofres cheios de ouro, 700 propriedades.
que não te pagam um centavo de imposto, que não obedecem a você, que quando você precisa de dinheiro, você vai até eles de chapéu na mão. E pior, a torre do templo em Paris ficava na vizinhança do Palácio Real. Todo dia o rei acordava e via aquela torre do lado de fora, lembrando que existia um estado dentro do estado dele. Foi exatamente isso que consumiu Filipe IV da França. Rei desde 1285, num país endividado, travando guerras caras. Foi buscar dinheiro onde havia dinheiro. Acumulou com os templários uma dívida de 500 mil libras mais 200 mil florins, uma quantia que ele nunca ia conseguir pagar. Em 1306, durante uma revolta popular em Paris, o próprio Filipe teve que pedir abrigo dentro da torre do templo. Ficou dias lá, protegido pelos mesmos homens a quem devia uma fortuna, olhando pela janela a cidade que não conseguia controlar. Dívida enorme, dependência humilhante, e do lado de fora, a torre, permanente, sólida, um lembrete diário. Filipe tentou entrar para a ordem como grão-mestre honorário. Foi recusado. Tentou fundir os templários com outra ordem militar, colocando tudo sob seu comando direto. O grão-mestre Jacques de Molay recusou. Cada recusa aumentava o ressentimento. Cada dívida que crescia aumentava o desespero. Mas havia algo que Filipe enxergava e usaria como argumento. Depois de 1291, depois da queda de Acre, os templários não tinham mais Terra Santa para defender. A missão que havia criado a ordem estava encerrada. E no lugar de guerreiros devotos, o que restava era uma organização riquíssima e autônoma, que cobrava dívidas de reis e não prestava contas a ninguém além do Papa. O propósito havia sumido, o patrimônio havia ficado. Isso foi o argumento que Filipe IV precisava. E o que ele fez com esse argumento foi uma das operações mais frias e calculadas da história medieval. A noite que destruiu tudo. Para destruir os templários, Filipe IV precisava de um aliado dentro da igreja. Em 1305, depois de manobras que incluíram a morte suspeita de 2 papas anteriores, Filipe conseguiu a eleição de um francês para o trono de São Pedro. O arcebispo Bertrand de Goux, que assumiu o nome de Clemente V, papa francês, com sede não em Roma, mas em Avignon, a 15 dias de cavalo de Paris, praticamente nas mãos do rei. No outono de 1307, os agentes de Filipe percorreram em silêncio cada comendadoria da França. Inventariaram tudo, mapearam nomes, localizações. Na noite de quinta para sexta, 12 para 13 de outubro de 1307, xerifes em todo o país abriram envelopes lacrados com instruções idênticas, todos agindo ao mesmo tempo. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro, as tropas invadiram cada casa templária conhecida na França. Alguns historiadores apontam essa operação como a origem da superstição da Sexta-feira 13. Em Paris, Jacques de Molay, o grão-mestre, foi arrancado da cama. Tinha carregado o manto no funeral de um membro da família real na véspera. Era hóspede do rei. Mais de 2.000 templários presos em uma única noite em toda a França. As acusações eram uma lista de crimes impossíveis: heresia, adoração de ídolos, negação de Cristo, rituais blasfemos, atos obscenos. Depois vieram as torturas. Arrancavam unhas, queimavam pés, privavam de sono por dias, mantinham em masmorras sem luz. As confissões foram numerosas. Sob tortura, as pessoas confessam o que você quiser ouvir. O Papa Clemente, em documentos descobertos nos arquivos do Vaticano em 2001, o chamado Pergaminho de Chinon, absolveu secretamente os líderes da ordem ainda em 1308. A própria igreja sabia que as confissões eram forçadas, mas Filipe IV tinha colocado uma máquina em movimento, e máquinas assim não param no meio. Em maio de 1310, 54 templários que haviam se retratado das confissões foram queimados na fogueira em Paris. 54 de uma vez, para que os demais vissem o que acontecia com quem recuava. Em março de 1312, o Papa assinou a bula Vox in Excelso. A Ordem dos Templários foi oficialmente dissolvida. 193 anos de existência encerrados por decreto. Os bens foram confiscados, os cavaleiros presos, dispersos ou mortos. Mas Jacques de Molay ainda não havia terminado. Por 7 anos preso, torturado, isolado. Em março de 1314, foi levado a um tablado em frente à Catedral de Notre-Dame para ouvir a sentença: prisão perpétua. Ali, diante do rei, do Papa e de toda a multidão, Molay fez o que ninguém esperava.
revogou todas as confissões, declarou publicamente que a ordem era inocente, que tudo que havia confessado era mentira, arrancado pela dor. Um homem de 70 anos, 7 anos preso, se levantando na frente do rei que havia destruído tudo que ele havia construído. Filipe IV ouviu isso da janela do palácio e naquele mesmo dia mandou queimá-lo. Na noite de 18 de março de 1314, Jacques de Molay foi amarrado a uma estaca numa pequena ilha no rio Sena. O fogo foi aceso. Segundo as crônicas, antes de morrer, ele ergueu a voz e convocou o rei e o papa a se apresentarem diante de Deus no prazo de 1 ano. 42 dias depois, o Papa Clemente V estava morto. Em novembro do mesmo ano, 6 meses depois da execução, Filipe IV estava numa caçada quando foi derrubado por um derrame fulminante. O rei, que havia destruído a ordem mais poderosa da Europa, que havia torturado e queimado cavaleiros durante 7 anos, que havia manipulado papas e movido exércitos para apagar uma dívida, caiu num campo de caça com 56 anos. O tesouro não estava lá. As dívidas continuavam existindo. Ele não tinha conseguido nada do que foi buscar. Nos 14 anos seguintes, os 3 filhos de Filipe subiram ao trono e morreram um após o outro sem deixar herdeiros. A dinastia capetiana, que governava a França há 3 séculos, acabou. Maldição ou coincidência, a história registra os fatos como são. E o tesouro que Filipe foi buscar? Quando as tropas invadiram a Torre do Templo em Paris naquela madrugada, encontraram paredes nuas. Há um testemunho de João de Chalon, prestado diante do Papa em 1308. Na véspera das prisões, 3 carruagens cobertas de palha, escoltadas por 50 cavalos, saíram do Templo de Paris à noite em direção ao porto de La Rochelle. O tesouro nunca foi encontrado. Filipe IV morreu exatamente como havia vivido os últimos anos, perseguindo algo que nunca foi capaz de alcançar. O legado que mudou o mundo. A ordem foi dissolvida, os cavaleiros dispersos ou mortos. Mas o que aconteceu fora da França é uma história completamente diferente. Em Portugal, o rei Dom Dinis recusou seguir as ordens do Papa. Determinou que os templários portugueses seriam julgados localmente. O veredicto: nada comprovado contra eles. Enquanto na França os cavaleiros iam para a fogueira, em Portugal continuavam livres. E templários, fugindo da perseguição por toda a Europa, chegavam em busca de proteção. Dom Dinis negociou com o Papa por anos. Em 1317, criou a Ordem de Cristo. Na prática, era a mesma ordem com outro nome. Os mesmos cavaleiros, as mesmas comendas, a mesma estrutura, a mesma sede em Tomar, no Convento de Cristo que existe até hoje, aberto para visitação. A diferença era que agora respondiam ao rei de Portugal. O que veio depois disso mudou o mapa do mundo inteiro. Dom Henrique, o Navegador, tornou-se grão-mestre da Ordem de Cristo. Usou os recursos dela para financiar as grandes expedições marítimas pela costa africana. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães. Todos navegaram a serviço de uma monarquia que se apoiava na Ordem de Cristo. E nas velas das caravelas que partiram para o desconhecido, a mesma cruz que os templários usavam no manto branco, vermelha sobre fundo branco. A mesma cruz estava nas velas dos navios de Pedro Álvares Cabral quando chegou ao Brasil em 1500. O Brasil foi descoberto sob a cruz dos templários. Essa cruz ainda existe hoje. Está no escudo do Vasco da Gama, na bandeira da Madeira e no navio Escola Sagres, que percorre os oceanos com as mesmas cruzes vermelhas nas velas brancas. E o sistema bancário? Com a dissolução da ordem em 1312, o vácuo foi preenchido pelas famílias de banqueiros do norte da Itália: Florença, Gênova, Veneza. Pegaram o modelo dos templários e evoluíram. Os Médici criaram um banco com filiais em Londres, Bruges, Roma e Constantinopla. Em 1397, o Banco dos Médici se tornou a primeira corporação multinacional da história. Financiou papas, reis, o Renascimento inteiro. Em 1406, Gênova criou a Casa de San Giorgio, considerada o primeiro banco moderno formal da história. Os Fugger de Augsburgo chegaram depois. Jacob Fugger, entre 1459 e 1459 e 1525, construiu um império que financiou papas e imperadores com um nível de sofisticação que o mundo nunca havia visto.
Tudo isso veio de um sistema criado por um cavaleiro chamado Hugo de Pães, num castelo em Jerusalém, no ano de 1118. A Ordem dos Templários durou 193 anos. Começou com 9 cavaleiros sem dinheiro que dormiam no mesmo cavalo, e foi destruída porque ficou rica demais para que um rei endividado tolerasse. Durante quase 2 séculos, protegeram quem estava sendo abandonado nas estradas. Criaram um sistema financeiro que o mundo usaria por séculos. Foram para batalhas que nenhum exército regular aceitava travar. E quando tudo isso gerou poder demais, o poder virou alvo. Não mudou muito desde então. O que você constrói sem pedir permissão sempre vai atrair quem acha que deveria ter sido consultado. Essa é a lição que os templários ensinaram. E eles pagaram por ela na fogueira. Da próxima vez que você fizer uma transferência, pagar com cartão ou simplesmente confiar que o dinheiro que você depositou vai estar lá quando precisar, lembra de onde isso veio. Não de bancos, não de economistas, de um grupo de monges guerreiros que inventaram tudo isso porque precisavam resolver um problema prático de viagem há 900 anos. O sistema que move o mundo hoje começou com 9 cavaleiros numa sala em Jerusalém. Escreve nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Eu leio tudo. Se você ainda não está inscrito no canal, é agora. Toda semana tem uma história com esse peso aqui. Até a próxima batalha.